Bem-vindo ao canal Espiritualidade Diária. Meus amigos, o nosso assunto de hoje é sobre o que é o Espiritismo. Na verdade, o que é essa doutrina espírita que tanta gente condena, critica, qual é o conteúdo dessa nossa doutrina espírita? A primeira coisa que a gente precisa identificar é o que é doutrina e o que vem no bojo dela. Todos nós sabemos que a doutrina espírita envolve ciência, filosofia e religião. Isso é algo que todo mundo diz, porém a gente precisaria explicitar esse conteúdo para que se tivesse uma noção realmente do alcance que a doutrina espírita tem, sobretudo nesses tempos de hoje, que são de incerteza, de dúvidas, e as pessoas estão relativamente perdidas, sem horizontes espirituais, e a doutrina tem um papel fundamental, importante a cumprir nesse contexto da humanidade, nesse momento. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a doutrina, porque todo mundo pergunta, o Espiritismo é uma religião? Ela compete com o catolicismo, com o protestantismo, etc.? Não, ela não compete. Ela é uma doutrina e não um culto religioso. E o que é realmente ser uma doutrina? Segundo Aurélio, nosso dicionário querido, a doutrina é o conjunto de princípios que regem um sistema de conhecimento, seja ele científico, filosófico ou religioso. Então, é um conjunto de princípios. Na doutrina espírita, é um conjunto de princípios que norteiam a evolução da alma. Então, nota-se aí que já há um diferencial de tudo que se conhece no planeta. Porque não tem nenhuma ciência, nenhuma religião que realmente tem no seu bojo os postulados da evolução da alma. Kardec deu a seguinte definição da doutrina espírita. A doutrina espírita é a ciência da evolução da alma. O que significa isso? Significa que a doutrina espírita é uma ciência. Acima de tudo, ela é uma ciência. Tem consequências religiosas, éticas, morais, filosóficas. Mas o título dela, o que subordina todo o resto, é o fato de ela ser uma doutrina, um conjunto de princípios que subordinam diversas correntes filosóficas, religiosas e científicas. Por que ela é uma ciência? Se nós pegarmos o sentido da ciência, a ciência é um conceito relativamente novo. Começou depois do renascimento cultural da humanidade, após a Idade Média, onde a religião não dava mais respostas às pessoas, não conseguia mais conduzir a criatura humana, e começou então a surgirem os intelectuais, os pensadores, os cientistas, com os seus experimentos. Eles começaram a provar que tudo aquilo que a igreja dizia, tudo aquilo que a religião oficial falava, estava em desacordo com as experiências, com as descobertas, enfim, com tudo aquilo que havia de conhecimento na época. Então, o que aconteceu? O conhecimento científico começou a se separar da religião. A religião ficou de um lado e a ciência ficou de outro. E nesse contexto surgiram então duas categorias principais de pensadores. Os criacionistas, que acreditam na Bíblia, que acham que o mundo foi criado aí em 6 dias e ficou pronto de repente, em 6 dias só, e acabou. E os evolucionistas, a partir de Darwin, que chegaram à conclusão de que a humanidade começou há bilhões de anos atrás e não tem prazo para ficar pronta. Então, todos os ramos da ciência se inserem nesse contexto evolucionista e não teocrático, religioso ou criacionista, como seria o modo certo de dizer isso. Então, dentre os ramos da ciência, se nós pegarmos todas elas, elas buscam o mesmo objetivo. Se pegar a química, a física, a biologia, todas elas estão procurando o quê? Os elementos primordiais da vida. Todas as ciências, no fundo, buscam a Deus. Todas elas buscam o elemento primitivo, essencial da existência, a razão da existência humana. É para isso que as ciências investem, investigam, buscam, procuram para alcançar esse objetivo final. Por isso elas são todas parciais.